A palavra é Jesus Cristo. Terça-feira, na primeira semana do tempo comum, 14 de janeiro de 2025. Oremos. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura da missa de hoje vem da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos de 5 a 12. O salmo responsorial será o Salmo 8, com 3 estrofes, entre elas o refrão: Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. E o Evangelho é de Marcos, no capítulo 1, versículos de 21 a 28. O autor da carta aos Hebreus está encantado com Jesus. Deve ter sido muito bem catequizado o autor destes escritos para nos oferecer uma síntese tão profunda e tão teológica como esta. Ele diz que Jesus teve submetido pelo Pai a ele tudo. O próprio Deus já tinha submetido à humanidade, aos homens, todas as coisas. Mas, atualmente, ainda não se via que tudo estivesse submisso à humanidade. Ou seja, embora esse tenha sido um desígnio divino, nem tudo a pessoa humana consegue dominar. Entretanto, Jesus, que na sua humanidade Deus o fez e nós o vemos pouco menor do que os anjos, agora contempla o autor do texto, Jesus é visto coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Aqui vem um paradoxo teológico. Como é que alguém é glorificado depois de ter sido submetido à morte e aos sofrimentos? Pois é, o autor da carta aos Hebreus parte do Cristo pascal, Cristo vivo, crucificado, morto, ressuscitado, glorificado. Ele tem uma noção completa da cristologia total, do Christus totus, inclusive presente na sua comunidade de fé, na igreja. Portanto, Jesus levou a salvação toda a humanidade por causa dos seus sofrimentos. O sofrimento de Jesus não é um sofrimento qualquer. Foi um sofrimento com propósito redentor. E, portanto, tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral, da humanidade a qual Deus submeteu todas as coisas. Por essa razão, Jesus, sem se envergonhar disso, nos chama a todos de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome, ó Pai, aos meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. O autor coloca até palavras na boca de Jesus para refletir nelas as nossas. Eu anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. Que assembleia? Assembleia quer dizer reunião, eclesia, igreja. Assembleia quer dizer isso. É nesta assembleia que Marcos situa hoje Jesus. Continuando o texto exatamente onde parou ontem, no Evangelho de Marcos, agora dos versículos 21 a 28, Marcos situa Jesus em Cafarnaum, na sinagoga. Era um dia de sábado e ele começou
a ensinar. Durante o Evangelho de Marcos, várias vezes a palavra ensino, didáscalos, não é? Estará qualificando Jesus. Jesus é o didáscalos do Pai. É aquele que ensina, o docens, o docente. E todos ficavam admirados com o seu ensinamento, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Já 3 vezes a palavra ensino, ensinamento. Não como os mestres da lei, que também tinham esta função dentro do povo de Deus, eram mestres. Estava na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, portanto atormentado, dominado, que gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Tu vieste para nos destruir. Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Até o demônio sabe bem quem é Jesus, portanto, falar no nome de Jesus, definir Jesus, é fácil, até para o demônio. Mas Jesus o intimou e disse: "Cala-te e sai dele." A voz que vai prevalecer, a palavra que vai prevalecer dentro da Assembleia não é a do inimigo. Vai ser a voz de Jesus, o Mestre verdadeiro, que agora ensina, liberta, cura, salva. Então o Espírito deu uma sacudidela naquele homem, com violência, gritou e saiu. Maior ainda foi a admiração de todos que estavam na sinagoga, porque ficaram espantados com aquilo que viram e se perguntando: o que é isso? Manhá? O que é isso? Sabe que a palavra maná vem dessa pergunta, né? O que é isso? Ele dá um ensinamento novo, 4ª vez que se usa só nesse texto a palavra ensinamento. Ele dá um ensinamento novo com autoridade. A autoridade de Jesus não vem reconhecida, delegada por voto, não. Jesus tem uma autoridade própria, e a autoridade é a do serviço divino prestado à humanidade no seu Filho. É a autoridade quem serve. Quem não serve não é autoridade nenhuma dentro do Evangelho de Marcos. E por causa de sua autoridade, ele manda até nos espíritos maus. E os espíritos maus o obedecem. Obediência vem de ab audire, no latim. Quer dizer alguém que está ouvindo para fazer o que o outro diz. Ele subordina, submete a si, como o autor da carta aos Hebreus disse na primeira leitura hoje, até os demônios. E eles o obedecem. E a fama de Jesus então logo se espalha por toda aquela parte, toda a região da Galileia. Jesus vai se tornar conhecido. A sua autoridade supera a de qualquer autoridade civil ou religiosa de época. Ele tem uma autoridade que não é dada, reconhecida, bajulada, não. Jesus tem uma autoridade que lhe vem do Pai, que a ele submeteu tudo, inclusive os demônios. Viva Jesus, glória a Jesus, coroado de honra e de glória, por causa da sua Páscoa. Que bacana, não é? Que gostoso começar o dia de hoje, nesta terça-feira da primeira semana do Tempo Comum, mergulhando na Cristologia de Marcos, límpida, direta, catequética, didascálica, de Jesus que ensina. Vamos nutrir nossa alma, então, na oração do começo desse dia. Eu te desejo todo o bem, toda a luz, toda a paz, toda a sabedoria, toda a autoridade, para que o Senhor subordine e submeta aos teus pés até os demônios. Que o Senhor submeta a ti, como fez com seu Filho, até os demônios. Tu és Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.